muito bem-vinda ao Cafezinho com a Nutri, nesta segunda-feira de tarde, com sol ensolarado, uma segunda perfeita. Hoje nós vamos conversar sobre 7 atitudes que tu precisa praticar para que de fato o teu emagrecimento aconteça. E você vai se surpreender com essas atitudes. Deixa eu me apresentar, se você ainda não me conhece. Eu sou a nutricionista Tamires Giroto, eu sou especialista em emagrecimento. Criei este canal cheio de saúde e qualidade alimentar aqui para ti. Então, se tu ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Deixa também seu like para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que essas pessoas também busquem por uma vida leve e longa. O assunto de hoje, então, são 7 atitudes que tu deve fazer todos os dias para realmente conseguir emagrecer. Eu vou abrir aqui ao lado o material para a gente ir conversando e anotando, que desta forma fica mais fácil também para ti gravar, certo? Eu já falei que é interessante que você tenha um bloquinho da Nutri, o caderninho da Nutri, ou também seria interessante fazer as suas anotações, tá bem? Que isso tira a tela, tira o print para que você não esqueça. Com o passar do tempo você vai revendo esses materiais e isso vai te deixar sempre ali positiva para o resultado, né? Sempre ativa para o resultado, sempre lembrando as importâncias, os cuidados que tu deve ter. Então deixa eu abrir aqui o bloquinho para a gente ir anotando tudo. Quais são as 7 atitudes? E a primeira atitude que eu vou passar para ti, deixa eu pôr aqui, primeira atitude é seja responsável. Parece até engraçado, né? Como assim ser responsável? O que acontece? Muitas vezes a gente culpa todo mundo e não assume nossos erros. Então assim, eu engordei porque eu casei, eu engordei porque eu tive filho, eu engordei porque o meu marido me traz pizza todo dia. Eu engordei porque eu adoeci e depois eu perdi meu emprego e depois, ou seja, tu não assume a tua responsabilidade. Tu acaba culpando todos ao teu redor, mas não assume que a principal responsável é tu, ou seja, não foi teu casamento, não foi a questão do filho, não foi a questão do marido. A principal pessoa responsável por este ganho de peso é exclusivamente tu. Exclusivamente foi tu que chegou a este ganho de peso. É tu que deve ter escolhas alimentares e não ficar culpando outras pessoas. O momento de mudança, ele é agora. E assim que tu assumir essa tua responsabilidade, perceber que realmente só depende de ti, não ficar atrás das culpas, não ficar culpando fulano e ciclano por tu não conseguir ou por tu ter ganhado peso. No momento em que tu fizer isto, com certeza vai mudar teu resultado, vai ser mais fácil o processo de emagrecimento para ti. Então fique muito atenta a isto, não culpe mais ninguém pelo seu ganho de peso, nem as circunstâncias, certo? Quando tu tomar a responsabilidade, tirar a culpa de outros e servir a culpa para ti, pegar ela para ti, tudo vai mudar. E aí se torna mais fácil tu alcançar teu objetivo, porque aí é como se, né, bom, eu não tenho mais como culpar ninguém, a responsabilidade é toda minha, então só depende de mim, não depende de mais ninguém. E aí a coisa muda, a coisa flui bem melhor. Então, reconhecer os seus atos, até porque eu sempre gosto de comparar o emagrecimento a uma fatura. Emagrecimento, a saúde, a gente nasce com cartão de crédito, né? E aí esse cartão de crédito a gente vai usando, e vai usando, e vai usando, e não vai cuidando da alimentação, e não vai cuidando da imunidade, e daqui a pouco é um processo inflamatório que inicia, e daqui a pouco é um diabetes, daqui a pouco é hipertensão. As doenças chegam na fatura, né? A gente usa a nossa saúde até o ponto da fatura chegar. E quando chega, muitas vezes não dá tempo de muita coisa, muito menos de parcelar essa fatura. Então o cuidado ele tem que ser hoje, ele é único e ele é totalmente de responsabilidade tua. Tu pode ter ajuda, pode ter ajuda do nutricionista, pode ter ajuda da família, pode, isso deve acontecer. Agora, não adianta culpar. Eu não emagreci porque aquela nutricionista lá é muito ruim. Ela não sabe nem fazer dieta. Eu não emagreço porque meu marido todo dia me traz pizza.
Ah, que coisa séria, eu como a pizza toda. Ah, eu não emagreço porque eu tive 3 filhos. E aí sim, né, vai ter filho estraga o corpo da mulher. Tudo são desculpas para te não assumir a tua culpa, ok? Então, no momento em que tu se colocar no lugar de responsável pelos teus atos, responsável pelo que tu quer realmente, vai mudar. Tu vai ter ótimos resultados. Mas enquanto tu se esconder atrás das culpas, você não vai sair do lugar, certo? O segundo ponto que a gente deve colocar, que a gente deve analisar aqui, é o fato de reclamar de tudo, certo? São atitudes que tu deve mudar. Então, assim, eu acordo de manhã já reclamando que tá calor. Passo o dia, eu reclamo porque, todo dia eu como a mesma coisa. Então, não aguento mais comer salada. Eu não sei o que. Tudo é motivo para reclamações. Então esse é um segundo ponto, é uma segunda atitude que tu deve mudar. Começa a ter pensamentos mais positivos. Quando vir aquela vontade de reclamar, pensa também no lado bom, o que tu pode agradecer, o que tu pode elogiar. Se torna tão mais fácil a vida desta forma, quando a gente entra naquele processo de reclamar de tudo. Parece que dá mais ansiedade, parece que a gente não sai do lugar. Então tu já acorda reclamando. Tem que começar a ver o lado bom das coisas, tu tem que mudar essa tua atitude, chega de reclamar. Coloca no lugar de agradecimento. Que dia calor, que bom que tem esse sol bonito, né? Essa chuva, que bom que tá chovendo, né? Que bom, melhor para a natureza, para tua hortinha, para tuas plantinhas. Então começa também a ver o lado bom das coisas, não fica só no reclamar. Que coisa séria ter que comer salada. Que bom que tu tem salada para comer. Muitas pessoas não têm como ter salada no prato, não tem condições financeiras, não tem acesso. Enfim, que bom que tu tem uma salada ali para colocar no prato. Então, no momento que a gente troca as reclamações por agradecimento, a vida fica mais doce, a vida fica mais leve, certo? Então, eu tenho certeza que se tu anda reclamando demais, para agora para se autoanalisar e começa a mudar esta atitude, certo? Então, vamos anotar ali no nosso bloquinho que a segunda atitude é reclamar. Reclamar demais. Então, vamos colocar o ato de agradecer, certo? Então, agora, a terceira atitude que tu deve fazer hoje, agora, é cortar o açúcar. A gente sabe, meus pacientes sabem também, que quando corta o açúcar, já tem assim um desinchaço tão rápido, na primeira semana tu já vê uma grande diferença. Então, se tu não cortou ainda o açúcar da tua vida, se tu ainda consome açúcar, corta, tá? Que aí tu vai ver um resultado super rápido, acontece a desinflamação do corpo, assim, é um resultado magnífico. E aos poucos tu vai ficando sem esse vício, sem esse desespero por açúcar. Então, cortar o açúcar do cafezinho, dos sucos, alimentos industrializados, principalmente, que a gente acha às vezes que nem tem açúcar ali, quando vai ver no rótulo, tem adição de açúcar. Então, fique bem atento, e se você quiser saber mais sobre como cortar o açúcar, aqui no meu canal tem muitos vídeos que eu ensino, dou estratégias, dou dicas de como a gente consegue diminuir e ficar sem o açúcar, certo? Inclusive até maneiras de adoçar o cafezinho sem precisar ser o açúcar. Então, vamos colocar em prática, certo? É importante também lembrar de visualizar os rótulos, porque se tu não tá olhando, daqui a pouco tu tá consumindo açúcar sem nem saber. Então, a terceira atitude é cortar o açúcar. Tenho certeza que se tu fizer isso, a partir de hoje, tu vai ver uma grande diferença em breve. Depois, a quarta atitude é beber água. Muitas pessoas não bebem água e em dias até um pouco quentes acabam não tomando água. E isso é muito prejudicial para a tua saúde. Por quê? A água é vida, a água hidrata o corpo. E sem água, o que acontece? A gente acaba retendo mais líquido, a gente acaba ficando mais inchada, né? Na região abdominal principalmente,
por falta de água. Também a água, a sede, pode ser confundida com fome. Então muitas vezes tu tem sede e acha que é fome e acaba comendo sem precisar. Por isso é importante então que tu regule esse consumo de água, que chegue em média de 2 litros diariamente, de água pura de preferência. É difícil a gente conseguir limpar uma casa com chá ou com suco ou com refrigerante, então é bem-vinda a água pura. Então vamos anotar aqui no nosso bloquinho. A quarta atitude que tu já vai começar a fazer hoje é o controle então da água. Beba água, certo? Vamos aqui então para a quinta atitude que tu vai começar a praticar. A quinta atitude é a escolha de bons alimentos, ou seja, se a gente não tem boas escolhas, a gente não tem resultado, a gente não emagrece. Então lá na família dos carboidratos, por exemplo, a gente pode preferir aqueles carboidratos de lenta absorção. O arroz integral, a batata doce, o aipim, a aveia, a granola, o pão integral. Então usar os carboidratos que são mais ricos em fibras, que auxiliam neste processo de emagrecimento, oferece saciedade. Tem um vídeo que eu falo só sobre os carboidratos. Depois, na questão de proteínas, a gente pode escolher mais proteínas de baixa gordura, as carnes brancas, os ovos, evitar um pouco mais a carne vermelha, os embutidos. Depois, na questão de gordura, a gente pode incluir gordura boa, castanhas, azeites de oliva, abacate. Então, ter uma diversificação alimentar, uma alimentação de qualidade, essas escolhas alimentares te levam ao caminho do emagrecimento. Então, por isso que eu digo, não adianta corta carboidrato, corta isso, come mais disso, come mais gordura, come mais proteína, come isso, vira de ponta cabeça, dá 2 pulinhos. Não resolve. É uma construção, é uma associação, é uma qualidade alimentar. Se não for assim, não tem resultado. Esquece, não adianta nem dar 3 pulinhos de uma perna só que não acontece nada, certo? Então vamos anotar no nosso bloquinho aqui. Gostaram dos 3 pulinhos de uma perna só? Seria bom se desse certo, né? Mas não dá. Então aqui são as escolhas de bons alimentos. Ok, agora o nosso sexto ponto, a nossa sexta atitude é não passar fome. Muitas pessoas ficam horas e horas sem comer, gerando ansiedade, gerando fome, e quando vão comer, comem exageradamente, perdem o controle e acabam preferindo alimentos ricos em açúcar e gordura. Se tu vem fazendo isso, saiba que tu está indo para o aumento de peso e não para a perda de peso. Então fique muito atenta a isto. Cuidado com esta questão. Se tu anda ficando muitas horas sem se alimentar, isso não vai te fazer reduzir peso. Isso vai te fazer daqui a pouco perder massa magra, gerar ansiedade e não te oferecer resultado positivo. Então, um dos passos que mais gera compulsão alimentar é ficar muito tempo sem comer. E aí quando come, exagera e prefere alimentos mais calóricos, porque o corpo já está precisando, já está entrando em necessidade. Então, quanto mais eu ofereço escassez, mais eu seguro gordura, certo? Então não esqueça disso, não passa fome à toa, começa a regrar mais as tuas refeições, de preferência café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia, certo? Então regra mais para que de fato tu consiga emagrecer. E aqui vamos anotar no bloquinho, a sexta atitude, que é não passar fome. Depois, a sétima atitude é uma atitude muito importante, que eu sempre falo. Quem é meu paciente, quem é do meu grupo 21D, já sabe o quanto eu friso a importância da cozinha terapia, ou seja, da criatividade na hora dos preparos. Se a gente fica com as mesmices, ou seja, eu como todo dia a mesma coisa, todo dia eu como arroz, salada e frango, todo dia, chega um ponto que eu não aguento mais e eu não vou conseguir ter sucesso no meu resultado. Por isso é importante que a gente tenha criatividade no preparo.
que a gente prepare refeições diferentes, que a gente procure novas receitas lá no meu site www.nutritamiresgiroto.com.br. eu dou de presente um e-book para ti com 10 receitas. Quem é paciente, quem participa dos grupos, recebe um e-book com 100 receitas. Essas receitas é o que a gente deve estar colocando no dia a dia. Isso nos motiva, nos faz querer fazer mais, nos motiva a querer esta mudança, nos motiva a buscar resultado. Porque é algo diferente, é algo novo, o sabor é diferente, desperta a curiosidade. Será que vai ficar bom? Será que vão gostar? E aí, quando vê, tu acerta a receita, fica lindo, perfeito, saboroso, todo mundo gosta, é algo que começa a fazer parte do hábito de vocês. Então é importantíssima a cozinha terapia, importantíssimo esse amor pelo preparo, buscar receitas, isso tudo vai fazendo com que tu consiga ir mais longe. Quando fica na mesmice, 1 semana, 2 semanas talvez tu aguenta, mais do que isso não, tá certo? Então fique atento e tenha criatividade no preparo. Bom, finalizando então, deixa eu só anotar aqui no bloquinho sobre a criatividade e a cozinha terapia. Finalizando aqui então nosso cafezinho de hoje, nosso podcast. E vamos com foco, né? Vamos continuar no foco e aí depois vocês já sabem que eu vou deixar esse material lá no Telegram. Então, quem quiser o material do cafezinho, entra lá no Telegram que eu deixo disponível para vocês. Vou colocar item por item porque que é importante que vocês pratiquem essas 7 atitudes diariamente. Tá certo? Finalizando o nosso cafezinho, tenham uma excelente semana e até a próxima segunda. Um beijão!